Olá, vamos apresentar o nosso projeto de conclusão de curso intitulado Planta para a Produção de Biometano a partir de Biogás de aterro sanitário. O grupo é composto por Douglas Schwab, Gabriel de Jesus, Leonardo Sereta, Letícia Inquimara e o Murilo Simão. A apresentação será dividida em 5 partes: a motivação, produto e negócio, mercado e legislação, projeto e, por fim, a viabilidade econômica do projeto. O cenário energético mundial é representado por um grande aumento no consumo e uma forte dependência de fontes não renováveis, como o petróleo e o gás natural. Somado a isso, temos uma crescente preocupação com a segurança energética e as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. Atualmente, a matriz energética mundial é composta principalmente por fontes não renováveis. As fontes renováveis correspondem a apenas 2% da matriz mundial. Já quando olhamos para a matriz energética do Brasil, temos um cenário muito diferente. Por aqui, o consumo de energia renovável corresponde a 45% da nossa matriz. Os grandes responsáveis por isso sendo os derivados da cana-de-açúcar e as hidrelétricas. O país se destaca entre as economias mundiais quando se trata do uso de energia renovável. Grande parte devido às suas características geográficas privilegiadas, como a grande disponibilidade de rios e o clima favorável para a agricultura. Contudo, as energias renováveis ainda não são muito utilizadas no setor de transportes. Nesse contexto, o biogás surge como uma das alternativas sustentáveis e tendo uma tecnologia em estágio avançado de escalonamento industrial. O biogás é uma mistura de gases resultante da digestão anaeróbica de materiais orgânicos, como restos de alimento, efluentes e resíduos sólidos urbanos. Esse gás é composto principalmente por metano e dióxido de carbono, mas ele também contém outras impurezas. Existem algumas opções para a valorização energética do biogás, como podemos ver na figura apresentada. O conteúdo energético do biogás é diretamente proporcional à concentração do metano. E então, ao remover as impurezas e o dióxido de carbono, a gente obtém um produto de alto valor agregado, o biometano. Esse produto ele tem uma composição muito semelhante ao gás natural e, portanto, ele pode ser comercializado e distribuído por meio dos gasodutos. Pensando nos cenários apresentados e nas tecnologias disponíveis para a transformação do biogás em biometano, foi desenvolvida a empresa Biome Energy, que tem como visão aliar o desenvolvimento econômico à preservação do meio ambiente de maneira equilibrada e estável. A empresa fará a produção de biometano em aterros sanitários e a distribuição pela rede de gás natural. O aterro sanitário selecionado para o projeto está localizado no Centro de Gerenciamento de Resíduos de Biguaçu, na região da Grande Florianópolis. O aterro conta com uma área de 86 hectares, recebendo cerca de 1.300 toneladas de resíduos por dia, de 23 municípios da região. Além disso, o aterro gera cerca de 2.600 metros cúbicos por hora de biogás. O aterro escolhido apresenta uma localização favorável para a injeção do biometano nas redes de distribuição de gás natural, como podemos ver no mapa apresentado, onde o aterro está representado pelo alfinete vermelho, o gasoduto de distribuição na linha branca e os pontos de entrega de gás natural no símbolo verde. Agora vamos falar um pouco sobre o mercado de gás no Brasil e a legislação por trás disso. A precificação do biometano é feita em base nos ajustes de preço do gás natural feitas trimestralmente pela Petrobras, pois ambos os gases se assemelham na composição, poder calorífico e em suas utilidades. Este gráfico demonstra a variação do preço do gás natural no Brasil desde outubro de 2020 até fevereiro de 2021, representada pelos pontos azuis, onde se percebe um acréscimo significativo no preço neste período. O gráfico também demonstra a projeção feita pela SC Gás na precificação até o final de 2021, demonstrada pelos pontos em vermelho, onde se espera uma alta no preço do trimestre ali de agosto, setembro e outubro, e uma queda nos dois últimos meses. Atualmente no Brasil, a oferta de gás natural não consegue suprir a demanda necessária, forçando a importação do gás lá da Bolívia. Isso aumenta a necessidade de novas fontes de energia, sendo um outro fator a se considerar no aumento de plantas de biogás no Brasil. Além do fato de que o biometano é proveniente de uma fonte muito mais limpa do que o gás natural. Aqui apresentamos as principais leis e resoluções, a nível federal e estadual, pertinentes ao projeto. Por lidar com o produto da decomposição dos resíduos sólidos urbanos, o projeto está inevitavelmente atrelado ao poder público em muitos aspectos.
Portanto, foi fundamental conhecer mais acerca das perspectivas para os próximos anos, que prevêem um aumento do incentivo à coleta seletiva e uma padronização cada vez maior do controle nos aterros sanitários em todo o território nacional, o que fortalece nossa proposta, uma vez que geraria um biogás de maior qualidade e, consequentemente, custos mais baixos de purificação. Além disso, o biometano é um combustível e está atrelado diretamente à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis, a ANP, que estabelece, em sua Resolução 685 de 2017, critérios de qualidade e distribuição para o biometano produzido em aterro sanitário. Os requisitos para que o biometano seja injetado na rede de gás natural próximo ao aterro estão expostos na tabela. Nos últimos anos, principalmente na Europa, verificamos, através dos dados da Agência Internacional de Energia, um boom no número de plantas de purificação de biogás. Aqui, citando apenas as tecnologias de remoção de CO2, etapa crítica e definidora das demais operações unitárias necessárias. Grande parte das novas plantas instaladas tem usado a tecnologia de separação por membranas. Os motivos desse crescimento são diversos, como a exclusão da necessidade do uso de solventes e adsorventes, que devem ser regenerados ou descartados após o uso, entre outros, apresentados no próximo slide. O processo de separação por membranas, ainda que reduzido em plantas comerciais que optem por utilizar essa tecnologia, vem ganhando espaço e interesse no mercado, devido à sua forte capacidade de purificar o biogás. Além disso, esse processo está emergindo como uma alternativa viável aos métodos tradicionais de separação, por apresentarem uma série de vantagens, como elas alta eficiência energética, baixo custo de capital, alta densidade de empacotamento, reduzido espaço físico requerido, facilidade de operação e manutenção, facilidade de escalonamento do processo e, principalmente, o gás de produto já encontra-se pressurizado para injeção na rede de gás natural. E com isso fica então evidenciado que a separação por membranas tem um olhar promissor para o tratamento e purificação de biogás. Isso tudo graças às suas facilidades econômicas e operacionais, simples aplicabilidade e baixa energia requerida. Agora vamos escrever o projeto caracterizando todas as etapas do processo. O processo de conversão de biogás em biometano inclui basicamente a elevação da densidade energética pela separação entre o dióxido de carbono e o metano. Adicionalmente, para que seja possível a injeção do gás nas redes de distribuição, alguns tratamentos prévios precisam ser feitos para a remoção de impurezas e contaminantes, entre eles a água, o sulfeto de hidrogênio e, no caso dos aterros sanitários, os siloxanos. O fluxograma do processo de purificação, considerado nesse nosso projeto, é apresentado nesta imagem, onde BG representa as correntes de biogás, CF representa as correntes de fluido frio dos trocadores de calor, SW é a corrente de água retirada do processo, ELET é a corrente de energia elétrica gerada na rota de cogeração, e o biome é a corrente do produto, o biometano. Em relação aos equipamentos ilustrados, o HX representa os trocadores de calor, FLS é o vaso de separação do condensador, onde se retira a água, CPR são os compressores, ADS são as colunas de adsorção, onde são removidos o H2S e os siloxanos. MTG é o motogerador usado para a rota de cogeração, e MBR são as membranas, onde ocorre a remoção do dióxido de carbono e outros gases diatômicos presentes. Através do processo ilustrado no fluxograma do slide anterior, temos 2.600 metros cúbicos por hora de biogás entrando no sistema com as composições especificadas na imagem. Esses valores foram retirados na visita que o grupo fez no aterro em questão. Através de sucessivos processos de separação, obtemos na saída do processo uma vazão de 1.280 metros cúbicos de biometano, com a composição mostrada também, atendendo os critérios estabelecidos pela resolução da ANP 685/17. O biogás se encontra saturado no início do processo. Assim, faz-se necessária a condensação e remoção de água. Para tal, foi dimensionado um trocador casco-tubo, com o biogás fluindo pelo casco e uma solução de água e 40% em massa de etileno glicol fluindo pelos tubos, de modo a reduzir a temperatura da corrente para 5 graus Celsius, condensando grande parte da água no processo. Então, a corrente, agora com uma fase líquida e uma fase vapor, segue para um vaso separador onde, através da redução da velocidade da corrente, as gotículas de água são separadas por gravidade e o gás seco escoa para cima do vaso. As especificações do trocador dimensionado para a tarefa apresentada estão descritas na tabela 2, e o objetivo do design era atender aos requisitos de troca térmica.
Além disso, embora tenha sido desconsiderado para efeitos de cálculo, a presença de H2S solúvel em água no condensado faz com que ele tenha propriedades altamente corrosivas, o que justifica a escolha de tubos de aço 316 para o trocador, apesar de seu custo mais alto. Os resultados de desempenho do trocador obtidos estão apresentados na tabela. Como se vê, é necessário uma área de troca térmica de 217 m² e uma vazão de mistura refrigerante de 4,58 m3 por hora. Essa área elevada deve-se ao baixo coeficiente convectivo de troca térmica do gás e do processo de condensação do vapor na presença de um gás immiscível no líquido, o que ocasiona o estabelecimento de uma película de gás acima do filme de condensado, o que gera uma resistência à transferência de massa, desacelerando consideravelmente o fenômeno de condensação. Então, o vaso separador é de design simples, bastando ser encontrado um diâmetro para que seja atendida a velocidade de sedimentação, que baseia-se na diferença de densidade entre os fluidos. O tempo de residência de 25 minutos do líquido dentro do vaso foi estipulado para que a altura de líquido fosse aproximadamente igual a 10% da altura total do vaso, de 1 metro, selecionada de acordo com o descrito em Tauler. O sulfeto de hidrogênio e o siloxano são identificados como as impurezas mais problemáticas do biogás. O sulfeto de hidrogênio é um gás tóxico e que é altamente corrosivo. Já os siloxanos, quando queimados com o biogás, formam depósitos de sílica sólida ou silicatos que aderem aos equipamentos. Ambos podem causar problemas graves para as instalações e, portanto, eles devem ser removidos. Existem diversas possibilidades para a remoção desses componentes, mas o que é mais utilizado atualmente é a adsorção, utilizando diferentes tipos de adsorventes. Estudos comprovaram que a adsorção da H2S com carvão ativado é um processo eficiente e economicamente viável. E para os siloxanos, a adsorção em sílica gel também mostrou resultados muito promissores. A adsorção do H2S ela é feita antes, pois a sua presença dificulta a adsorção dos siloxanos, e pelo mesmo motivo é necessária a remoção da água antes da adsorção. Além disso, o processo de adsorção prevê o uso de 2 colunas para cada etapa, de forma a ter uma coluna em funcionamento enquanto a outra está em processo de regeneração. As colunas de adsorção foram dimensionadas por meio da metodologia cinética, pela utilização de curvas de ruptura de experimentos de bancada e a utilização do modelo de Arnold-Brohart que é apresentado. Os resultados dos dimensionamentos são mostrados na tabela. Para o H2S, teremos uma coluna de 2,3 metros, 53 cm de diâmetro e serão necessários 230 kg de carvão ativado. Já para os siloxanos, será necessária uma coluna de 1,3 metros, 37 cm de diâmetro e 76 kg de sílica gel. Para o projeto do sistema de membranas, o primeiro fator relevante para garantir a permeação do dióxido de carbono através da membrana é a escolha do seu material. Membranas poliméricas são as mais utilizadas para esse tipo de processo, mais especificamente as de poliimida, uma vez que não são tão caras e apresentam alta seletividade do metano em relação a outros gases da mistura. Então foi pensando nisso que selecionamos a membrana Matrimid 5218 para a separação do CO2 e enriquecimento de metano. Os parâmetros operacionais para a etapa de separação do CO2 foram definidos a partir do estudo de Falbo 2014, e esses parâmetros estão de acordo com as condições viáveis de separação pensadas para o nosso projeto. A temperatura a 25 graus Celsius, pressão de alimentação e derretido em 600 kPa e pressão do permeado em 100 kPa. Vale ressaltar também que a temperatura do processo pode variar, então, de 25 a 75 graus. Isso é mais um dos motivos por optarmos na utilização dessa membrana, pois ela garante alta estabilidade térmica. Para o projeto de membranas, precisamos determinar o fluxo da corrente de permeado, ou seja, o fluxo que vai atravessar a membrana. Esse fluxo se dá pela permeância dos componentes, multiplicado pela força motriz. Essa força motriz nada mais é que a diferença de pressão parcial dos componentes na corrente de alimentado e na corrente de permeado. A permeância de um dado componente é a constante de proporcionalidade entre o fluxo e a força motriz. Esse valor é fornecido pelo fabricante ou então pode ser calculado experimentalmente e vai depender diretamente do tipo de material da membrana. Para a separação de dióxido de carbono, é desejada uma alta permeância deste gás, quando comparada às permeâncias dos outros gases que compõem a mistura. Na tabela, podemos observar os valores de permeância
e seletividade dos gases puros a 25 graus Celsius, para a membrana Matremid 5218. Podemos observar também alta permeância de CO2 em relação aos outros gases e alta seletividade de metano, quando comparado aos demais componentes. A saída da membrana é composta pelas parcelas de vazão permeada e retida. A vazão permeada é dada pelo produto do fluxo pela área permeada. Já a vazão retida é dada pela diferença entre a vazão alimentada e a vazão permeada. Com isso, é possível determinar as correntes de saída da membrana e ajustar sua composição, alterando a área de permeação. Nas tabelas estão apresentadas as vazões molares e composições em bases de frações molares para o sistema de membranas. Na alimentação, temos uma corrente rica em metano e com dióxido de carbono a ser removido, ambos quase em mesma proporção. Na corrente de permeado, podemos observar que a corrente encontra-se rica em dióxido de carbono, evidenciando sua permeação, e por consequência a remoção deste componente da corrente alimentada. Na corrente de retido, tem-se uma corrente rica em metano, pronta para comercialização, uma vez que sua concentração atinge o estabelecido pelas legislações vigentes. Com isso, verificou-se a eficiência do projeto como uso de área de membrana projetada. São necessários 9.800 metros quadrados de membrana para tratar toda a vazão de alimentação. Além disso, foi visto em literatura que um dos tipos de módulos mais utilizados em processos de purificação de biogás são os do tipo fibra oca. Estes acomodam muito bem o tipo de membrana polimérica selecionada, além de serem mais baratos quando comparados a outros tipos, como o em espiral, por exemplo. Módulos em fibra oca possuem em média uma área total variável de 400 a 600 metros quadrados por módulo. Sendo assim, optou-se utilizar módulos de 600 metros quadrados, sendo necessário um total de 17 unidades para o nosso projeto. A imagem ilustra um sistema de módulos de membrana do tipo fibra oca, utilizado para a purificação de biogás, muito semelhante à conformação do nosso sistema do sistema de membranas proposto pelo nosso projeto. O processo conta com 4 compressores no total, sendo 3 deles que já foram localizados no fluxograma, e um deles será utilizado no sistema de refrigeração, que será especificado mais à frente. O primeiro compressor, identificado como CPR-01, está localizado antes das colunas de adsorção e foi projetado para suprir a perda de carga de ambas as colunas, servindo também para aquecer o gás que sai do condensador para uma temperatura mais favorável à adsorção. A potência foi determinada a partir do cálculo de trabalho de eixo detalhado no livro de projetos do Tauler. E assim o valor de potência calculado para os parâmetros apresentados na tabela à esquerda foi de 38,16 kW. O modelo considerado para esse compressor é ilustrado na imagem à direita da marca Chicago Pneumatic. Para pressurizar a corrente de biogás que sai das colunas de adsorção até a pressão requerida na entrada das membranas, foram projetados 2 compressores em série, o CPR2 e o CPR3, com um trocador de calor na saída de cada um. Esta conformação está para evitar o superdimensionamento de um compressor apenas, que teria uma potência elevada e levaria a temperatura do biogás a um valor altíssimo. Então, os cálculos de potência para esses compressores, com os parâmetros apresentados ali na tabela na esquerda, resultaram em 104,69 kW e 105,55 kW, respectivamente. Esses valores de potência são semelhantes, se devem por esses compressores operarem em valores próximos de variação de pressão, por temperaturas de entrada semelhantes também, possibilitado ali por esse trocador de calor instalado entre os compressores. Então, o mesmo modelo de compressor foi considerado para ambos, como é demonstrado ali na imagem à direita, que é o modelo de um compressor da marca Kaeser. Entre os compressores CPR2 e CPR3, a corrente precisa ser resfriada de 135 graus para 40, e então, novamente para a entrada nas membranas.
Para desempenhar tal resfriamento, foi projetado um par de trocadores casco-tubo aletados, representados na imagem, e o fluido refrigerante escolhido foi a água. As especificações de design dos trocadores estão dispostas na tabela. Como podemos ver, o uso de aletas e a necessidade de apenas resfriar o gás reduzem consideravelmente o número de tubos necessários. As aletas transversas selecionadas para os trocadores, ideais para escoamentos de gases em crossflow, estão representadas na figura, e suas dimensões características apresentadas na tabela. Com isso, foram obtidos os resultados do design. Esse trocador utiliza uma vazão de 4,44 metros cúbicos por hora de água. Observando a eficiência total das aletas, podemos identificar que o uso delas amplia em 86 vezes o coeficiente convectivo de transferência de calor do gás, aumentando consideravelmente a eficiência do trocador, o que resulta em uma área de troca térmica necessária de 2,25 metros quadrados. Para a validação do design, foi especificado um dirt factor de no máximo 1 m² vezes Kelvin por kW e quedas de pressão de no máximo 3 psi. Na seção de utilidades, para a refrigeração da corrente de saída do condensador HX01, foi dimensionado um sistema de refrigeração em um ciclo de Carnot, considerando apenas a eficiência politrópica do compressor como desvio à idealidade. O fluido utilizado foi o R134A. Com isso, na tabela está exposto o balanço de energia para o sistema. O modelo de compressor escolhido para o CPR04 é o mesmo do CPR01. Os radiadores são ideais para a troca térmica no sistema de refrigeração. Para o resfriamento da água, foi desenhado um outro circuito de utilidades utilizando uma torre de resfriamento como fonte fria. As correntes de entrada e saída da torre se dividem entre os trocadores HX03 e HX04, totalizando uma vazão de 8,88 metros cúbicos por hora e requerendo duas bombas para o bombeamento do fluido até o trocador de calor correspondente. A torre de resfriamento foi buscada em catálogos, sendo o modelo S15 da empresa Caravella um bom ajuste a nosso processo. Sua potência é de 0,74 kW e ela tem a capacidade de resfriar a água até a temperatura de bulbo úmido local, sendo esta de 27 graus Celsius na região de Piguaçu, em média para o ano. Aqui está a planta baixa da indústria. Ocupando apenas 125 metros quadrados, essa planta é capaz de produzir 1.280 metros cúbicos por hora de biometano. Foi adicionado ao processo um escritório para controle das operações e banheiros. Além disso, foi indicada a instalação de um queimador, que tem a função tanto de reduzir o impacto ambiental da liberação do permeado das membranas, como servir como emergência em caso de parada na planta, ocasião em que a vazão de biogás poderia ser totalmente direcionada a ele. Um outro detalhe é que as membranas foram colocadas dentro de um galpão para proteção contra intempéries, já que são a parte mais sensível do processo e de troca mais custosa. Na primeira vista, do lado de entrada do biogás, podemos ver grande parte dos equipamentos, como as torres de absorção, os compressores e o condensador. Na vista 2, podemos ver o galpão das membranas, com os 17 módulos abrigados em uma estrutura metálica e devidamente espaçados, para facilitar sua eventual troca e espaço suficiente para as saídas do permeado e de retido. A vista 3, dos fundos da planta, permite uma interessante visualização da linha do horizonte da planta. Por fim, essa é uma das vistas do layout 3D da planta, comissionado pelo grupo. Visto da perspectiva da entrada do processo, podemos ver a estrutura que abriga as membranas ao fundo e o queimador como ponto mais alto. Podemos ver também o motogerador, à esquerda do galpão das membranas, utilizado para suprir a demanda energética da planta, caso as condições de análise de sensibilidade apresentadas a seguir sejam satisfeitas e o processo seja mais vantajoso do que a compra da energia da rede. Bom, e aqui trataremos sobre a viabilidade econômica do projeto. Começando pelo CAPEX. Para a elaboração dos custos de implementação, 2 métodos foram utilizados: similitude com plantas para tratamento de biogás utilizando membranas já existentes e a correlação média com os valores de plantas para conversão de biogás em biometano. Nessa primeira, poucos dados em literatura foram encontrados, e os poucos encontrados possuem diferenças consideráveis com o projeto aqui proposto, o que tornou o método pouco preciso. Para o segundo método, foi utilizado valores de 2 plantas distintas com as mesmas características,
diferença exclusiva na capacidade de cada planta, e a partir desses dados, utilizando um valor interpolado, chegou-se a um custo adaptado em reais por metro cúbico de metano produzido de capacidade da planta. E no presente estudo, os custos dos gasodutos foram estimados utilizando o sistema de avaliação de custos de gasodutos de transportes da Sagaz, ferramenta desenvolvida pela EPE, que conta com base de dados dos custos de empreendimentos dutoviários. Assim, o custo total de cada alternativa foi estimado e chegou-se nos resultados descritos na tabela abaixo, onde a gente tem um valor total de SBL para quase 44 milhões. O SBL e outros custos são relativos ao ISBL, e a fonte principal dessas informações foi o livro do Toller, onde então aqui a gente conclui que o CAPEX total beira os 70 milhões. Os dados relacionados às despesas operacionais, OPEX, estão descritos nas tabelas abaixo, e como primeira avaliação de custos chegou-se a uma receita de 15,5 milhões ao ano, enquanto as despesas somam 4 milhões ao ano. A principal receita é oriunda da venda de biometano, enquanto as principais despesas são força de trabalho, custos com consumíveis e utilidades. Definidos os valores para CAPEX e OPEX, pode-se avaliar economicamente a viabilidade do projeto através de alguns indicadores econômicos. Para o desenvolvimento das análises, considerações acerca da distribuição do capital, duração do projeto, taxa de juros, impostos e expectativas foram estabelecidas. Com isso, é possível analisar a média simples do fluxo de caixa, avaliado em 4,9 milhões ao ano. E através da média do fluxo de caixa, é possível avaliar o payback simples, ficando o mesmo avaliado em 15,5 anos. Esse é o tempo para que a planta retorne o valor investido, sem que seja levado em conta a inflação no período e outras fontes possíveis de rentabilidade ao longo do tempo. Outra medida simples de desempenho econômico é o retorno sobre investimento pré-imposto, ROI. Para essa primeira análise, o ROI ficou em 13,7%. Já o valor presente líquido, VPL, analisado para 20 anos aqui, é a soma das variações de fluxo de caixa para o presente instante, ficando este avaliado em 2,5 milhões. Por fim, avalia-se a taxa interna sobre retorno de investimento, TIR. A TIR representa a taxa que iguala o VPL a zero. No presente trabalho, tem-se que TIR 20 anos é igual a 11% ao ano. Com todas as considerações feitas nos cálculos do CAPEX e OPEX e analisando os resultados obtidos, observa-se um payback médio, isso devido ao alto custo de implementação do projeto por conta do alto investimento referente aos gasodutos, necessários para levar o biometano até o ponto de distribuição já instalado. Mesmo com um lucro bruto considerável, o alto custo relativo aos gastos com CAPEX estende o prazo para o projeto se pagar. Entretanto, como o período de vida útil do projeto é longo, no longo prazo há alta projeção de rentabilidade e a alta taxa interna sobre o retorno de investimento torna o projeto um investimento interessante e viável. Para a realização da análise de sensibilidade, serão projetados cenários diversos relativos aos preços de venda do biometano e aos custos com o gasoduto, de forma a fomentar projeções relativas à viabilidade do projeto em diferentes cenários. Inicialmente, foi utilizado o preço de venda do biometano a R$ 1,54 por metro cúbico. Analisando a flutuabilidade dessa referência, fica notória a constante variação do preço. Por isso, podemos, em um cenário bem realista, considerar o preço de venda do biometano como de R$ 1,94 por metro cúbico. Nessas circunstâncias, a receita anual passaria a ser de quase 20 milhões, o que se resume em um payback de 10 anos e meio. Já em um cenário com um preço menor, de R$ 1,29 por metro cúbico de biometano, se obtém um payback bem maior, de 29 anos e meio, como representado na tabela de valores de venda para o biometano abaixo. Outra análise a ser feita é a influência que a variação dos preços de implementação com gasodutos gera em outros indicadores econômicos. Variando o preço por quilômetro do gasoduto instalado, se obtém paybacks variando de 6 a 18 anos, uma evidente relevância desse índice, que modifica drasticamente também a ROI e a TIR, conforme figura abaixo. Por fim, pode-se realizar uma análise utilizando todos os dados coletados e concluir a partir de que ponto é viável a cogeração, utilizando motogeradores a gás para suprir as demandas energéticas da planta. Os dados estão representados na figura abaixo, onde temos no eixo X valores para o metro cúbico de biometano e no eixo Y valores que representam o preço do quilowatt-hora. Nota-se que a flexibilidade de poder comprar energia da rede de distribuição quando o preço do biometano estiver elevado ou produzir energia no local quando o preço estiver em baixa pode otimizar a eficiência da planta, permitindo um funcionamento eficaz durante todo o ano e diminuindo a dependência em relação às condições externas. Este trabalho teve como objetivo realizar uma proposta de planta para a produção de biometano a partir do biogás do aterro sanitário de Biguaçu.
Para isso foram feitos estudos acerca das tecnologias utilizadas para o tratamento do biogás e obtenção do biometano, e foi analisado o emprego de membranas para a remoção das partes indesejadas e se obter biometano, uma opção que tem ganhado espaço devido sua eficiência na separação e por estar se tornando uma opção mais viável economicamente. A planta foi dimensionada de forma a obter um produto de acordo com as exigências para a injeção da rede de distribuição de gás natural. A análise econômica mostrou a forte dependência da viabilidade do projeto em relação ao valor de venda do biometano e aos custos de construção do gasoduto até o ponto de entrega de gás natural, de forma que é incentivado a busca por parcerias comerciais com a rede distribuidora de gás, de forma a baratear os gastos totais com o gasoduto. Outro ponto notado é o impacto causado nos indicadores econômicos que os impostos sobre renda taxável produzem, sendo possível diminuir facilmente 3 anos do payback como resultado de um pequeno incentivo fiscal por parte do governo. Além disso, a planta foi dimensionada de forma a possibilitar a produção de energia elétrica para suprir suas necessidades para o processo. Será possível também fazer análises de quando é mais vantajoso a venda total do biometano ou o desvio de uma fração para a produção de energia elétrica. No geral, conclui-se que o projeto é viável, se paga no médio prazo e, diante de um cenário de maior preocupação com a proteção ambiental e com a segurança energética, a utilização do biogás como fonte de energia tem atraído uma atenção considerável no mundo todo, o que gera boas expectativas para o futuro.